Então, o vídeo de hoje a gente vai focar em realmente como contar um pouco dessa nossa descoberta dessa jornada e em como criar os vídeos curtos que vendem. É, a agenda de hoje, a gente vai trazer alguns módulos, né, baseados em práticas, alguns padrões que a gente já entendeu, que funcionam, e como, né, eles nos guiam nesse processo. A gente traz alguns alguns casos reais e alguns dados mais concretos que pode dar esse suporte aí para vocês nesse começo, tá? A gente tem uma dinâmica interativa de 3 blocos, onde a gente faz algumas perguntas e vai observando as respostas de vocês, e algumas recompensas finais para quem ficar até o final. Eu já coloquei esse vídeo aqui logo de cara, porque ele nas últimas 24 horas é um vídeo da marca Meoki. Ele está aí no ranking, no número 1 de geração de GMV nas últimas 24 horas. Acho que antes de mais nada, a gente já começa mesmo escancarando uma grande verdade. O vídeo ele é o vendedor hoje, ele é o seu vendedor no TikTok Shop. Então, é o motor principal. E aí, diferente de plataformas tradicionais, ele realmente substitui o vendedor físico, porque é através do conteúdo nativo, que as marcas conseguem, né, se comunicar com a sua audiência. Então, antes de mais nada, é preciso, a gente sempre fala desses 3 pilares, assim, é preciso captar a atenção nos primeiros segundos, mostrar muito claramente os seus benefícios de produto e sempre ter o que a gente chama de CTA, né, que é um call to action, que é o vamos para a ação, clique, compra, já encorajando a audiência a fazer essa compra, realizar e aproveitar essa oportunidade. E aí, quando a gente vem e traz é preciso entender essa jornada do consumidor. E cada target de produto pode ter uma jornada diferente de interesse, mas, independente disso, dentro do vídeo, ele segue uma jornada bem específica, tá? Então, o primeiro contato, a primeira coisa que precisa chamar a atenção da audiência é ele precisa ver, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa fazer o vídeo, é a primeira questão. Segundo, a gente vai para a questão da identificação. Então, é o momento que o consumidor realmente se conecta com aquele problema, algo chamou a atenção dele daquele vídeo, fez ele ficar um período, e aí ele vai começar a ouvir o que a gente tem para dizer como marca gerando essa identificação, ou através de um problema muito escancarado, né, ou, enfim, uma solução muito inovadora que esse produto traz, e aí a gente vem com um terceiro bloco que a gente chama dessa solução muito clara, né, então é onde a gente agrega o valor. Então a gente traz o problema, ó, vou resolver isso para você, e aí, em paralelo, a gente já vem com essa agregação de valor, por quê? Como eu vou resolver? Né? E aí a gente vai diretamente para o formato de conversão, que é clique aqui, não perca, enfim, é bem nessa, nesse tom mais emergencial e vivo, né? Eu acho que o uso da plataforma ele traz isso. Então aqui a gente tem esse esqueletinho básico. Esse aqui é hoje o produto que mais vendeu. Esse é o vídeo do produto que mais vendeu no TikTok Shop do Brasil, né? É um vídeo da Andressa Cati vendendo essa base da Boca Rosa. Então a gente traz, ele é um grande exemplo interessante para trazer aqui para vocês. Então, quando a gente fala, né, dessa estrutura, então, precisamos, esse aqui é quase que um guia, assim, capturar a atenção rapidamente, e aqui eu trago esse tópico dos primeiros 3 segundos, é muito importante que esses primeiros 3 segundos chamem a atenção de quem está assistindo. Vocês podem observar vocês mesmos quando vocês estão consumindo a plataforma, você já viu, me interessou, não me interessou, seja a identidade visual, seja o cenário, seja a música, alguma coisa tem que catch, tem que chamar a atenção dessa audiência para ficar e ouvir mais sobre o seu produto, né? Então a gente demonstra claramente, usa sempre uma linguagem direta e muito simples, fácil de entender e sempre finaliza com uma chamada para uma ação. Aqui a gente também tem alguns dados que confirmam que 71% dos usuários decidem continuar assistindo a um vídeo simplesmente nos 3 primeiros segundos. E aqui também trago alguns vídeos que estão também hoje no TikTok Shop do Brasil. Então a gente tem, né, a Creator, número 4 hoje, nos últimos 7 dias, ela vendendo esse produto né, da marca Koala. Hoje, também, nos últimos 7 dias, o número 1, o vídeo que mais vendeu do Creator, que mais vendeu nos últimos 7 dias, um pouquinho de taxa de interação que ele traz, é uma taxa de interação bem relevante, quando fala de 4,5. E aí também um outro que performa. Então, acho que aqui a gente tem 3 critérios que eu queria trazer para vocês para falar. É claro que o GMV, sem dúvida nenhuma, é o motivador, né? É o principal objetivo de um vídeo, mas tem essas outras métricas que também são interessantes
quando a gente começa a observar uma atração, né, da marca, uma performance do produto, do vídeo. Então, o nível de o GMV é muito interessante. O número de pedidos significa, ou seja, pessoas que realmente submeteram os pedidos ali para aquele produto. E a taxa de interação também é uma outra métrica interessante, porque ela também normalmente está correlacionada à performance financeira daquele vídeo, tá? Então tem uma taxa, ou seja, são perguntas, interações, comentários, compartilhamentos, tá? E aí a gente vem para uma diferença entre conteúdo nativo e um anúncio tradicional, tá? Então aqui na plataforma, os vídeos que realmente aparecem, né, que parecem os anúncios, eles não são eficientes, eles não performam, eles não dão vontade de compartilhar, eles inclusive param uma conversa, eles desconectam uma conversa quando você está ali imergido no seu conteúdo que é muito personalizado, né? Então, cada vez mais fica muito claro que o conteúdo orgânico, autêntico e natural, ele gera uma maior identificação e, consequentemente, hoje, uma maior conversão, porque ele se conecta genuinamente, tá? E aqui a gente tem dois exemplos de vídeos muito claros, que estão sem o áudio aqui, mas eu posso passar. Esse daqui é um vídeo que funciona, é uma abordagem direta, ela já chega naturalmente, ela já está ali, o tom de voz dessa creator, ela já está engajando, até a postura corporal dela, tudo ali já, você já faz, já te catch ali, já te pega, já te pesca, né? Já fica assistindo ela, acho que ela tem alguma coisa muito legal para me contar. E esse é um produto, um vídeo, por exemplo, que teve uma geração de vendas ali acima de R$ 1 milhão, tá? Um vídeo que não funciona é um vídeo, e aqui é um vídeo longo, é um vídeo promocional, é um vídeo muito genérico, é um vídeo que não tem uma linguagem nativa, né? Ela não tá. A gente está vendo que isso aqui é uma coisa super elaborada, super produzida, vem de comercial de TV, por mais que a agência que tenha criado isso, o objetivo seja ser um conteúdo autêntico, ele já é distante, ele já tem uma outra fotografia, né? Ele já tem uma outra linguagem, muito logo, muita informação, e o que é mais interessante é que eles são da mesma marca, são só objetivos diferentes. Então, aqui a gente está com o Koala, e aqui também, eles também fazem parte do mesmo grupo, tá? E aí, alguns dados sobre algumas categorias, a gente consegue enxergar hoje algumas categorias que têm uma taxa de conversão mais alta, mais acelerada nos vídeos curtos, tá? E a primeira delas, sem dúvida, acaba sendo beleza funcional, então são aqueles produtos que têm aqueles resultados visíveis imediatos. O segundo são utilidades domésticas, então são produtos práticos para o cotidiano, né? Isso também é uma outra categoria que funciona muito bem. E a moda transformadora, então tem aqueles produtos com visual clássico, é claro, né? E aí a gente pode até citar o que também é um hoje dos produtos mais vendidos no TikTok Shop do Brasil, são as cintas, a meia calça peluciada, então, é uma moda que realmente transforma, né? Você antes tinha que usar uma meia calça ou passar frio, ou usar uma legging feia. Hoje você consegue usar uma legging que parece legging, né? Parece uma meia calça, mas tem uma função de te aquecer. Bom, e aí a gente entra aqui no segundo bloco, que são as técnicas práticas, né? E aí a gente fala um pouquinho de formatos dos vídeos, né? A gente entende, a gente consegue ver um certo padrão ali, de frentes mesmo, que quase que cada categoria ou cada marca se identifica e consegue traduzir de forma mais relevante, ou seja, que performe mais dentro dos formatos que a gente tem. E aí eu trago só alguns deles aqui, né, que são os principais. A gente fala dos vídeos sensoriais, dos transformacionais e daqueles do dia a dia, né, aqueles do cotidiano, que realmente mostram o produto em situações rotineiras. E aí, o primeiro deles aqui são os vídeos explorando sons e texturas. Eu acho que vocês não estão conseguindo ouvir, mas esse é um vídeo ASMR da Boca Rosa. Então, ela tem todo o vídeo, a duração inteira, não tem nada de locução, é 100% sonoro. Então, são as unhas dela, ela abrindo a caixa, abrindo o papel seda, andando o salto, o zíper da bolsa, ela pegando o produto, o tuf ali do produto, ela rolando, né? A gente consegue ouvir a unha quando ela vai fazendo fazendo o roller, né? Abrindo
base, ela passando rímel, e o blush. Então, é um formato de vídeo sensorial mesmo. Então, assim, ela está entregando uma série de produtos da linha dela, usando essa ferramenta mais sensorial. É, a gente tem aqueles formatos transformacionais, e aqui no caso é muito claro e é um vídeo bem curto, mas que também é uma outra creator do segmento, né, de makes no geral, e ela faz isso muito bem também e traz esses formatos bem antes e depois, principalmente por ela ter muitas sardinhas, os benefícios de super cobertura dos produtos ficam muito claro. Então, para quem tem, mesmo quem não tem, você consegue ver, poxa, nossa, para você conseguir ficar com uma pele lisa como essa, mesmo com tantas pintinhas como ela tem, realmente a cobertura desse produto deve ser muito boa. Então, você já entrega ali o benefício já dentro de um formato bem vencedor. E aí é dentro do universo cotidiano. Hoje a gente tem aí o número um em views no TikTok Shop do Brasil, batendo 7,3. Acho que muita gente já deve ter sido impactada por esse vídeo aí nos últimos dias. Então, é a famosa como eu limpo o ralo, né? Então, ele traz o benefício claro, ele é muito sensorial também, tá? Então, ele tem bastante efeito sonoro da maquininha ali, acopla e desacopla, ela girando. Então, ele traz também esse. Ela é uma junção dos dois, né? Porque ele traz ali um benefício muito claro e é para uma necessidade muito real aqui no Brasil, né? E isso aqui eu achei bem legal de colocar, diferente dos americanos, que eles não têm muito esse hábito de, ai, vamos jogar água no banheiro. O brasileiro tem isso, a gente quer tirar todos os cantinhos. Então, acho que foi bem interessante, quis trazer isso daqui como um exemplo para vocês também. E aí, só fazendo um compilado, assim, né, com o que são um resumo dessas técnicas práticas para gerar esse senso de urgência e tentar acelerar esse movimento de conversão. Então, a gente está sempre trabalhando com um hook, então, uma captação inicial, assim, que consegue gerar essas visualizações, que consegue engajar essa audiência, o problema, a prova e o call to action. Então, eles vê que o primeiro bloco da apresentação ele também acaba cobrindo isso, como a gente está nichando bem em formatos curtos, esse acaba sendo o principal direcional. E aí eu trago aqui um exemplo detalhado em vídeo, como isso está acontecendo. Então, é um vídeo dessa creator, né, no caso, afiliada aqui, porque ela está vendendo o produto. Então, ela já começa os primeiros 3 segundos do vídeo dela, ela já virando as duas canecas de cabeça. Alguma coisa ali você vai querer ouvir o que ela está falando. Aí, que são os primeiros 3 segundos, que a gente chama de hook. E aí ela vai para um segundo, onde ela começa a fazer um comparativo. Então, ela já apresenta o produto. Então, ela fala, vou explicar para vocês agora. E aí ela vem para um terceiro bloco, que é a explicação do produto, onde ela gasta uma boa parte do tempo dela explicando a diferença de atributos entre um e outra. Um tem fundo emborrachado, outra não tem fundo emborrachado. Uma não descasca, a outra descasca. Então, ela passa bastante parte do vídeo explicando os benefícios desse produto. Então, ela fala de tamanho, ela fala de canudo, ela fala do conforto de um de plástico versus um conforto de metal com silicone. Então, fala da questão higiênica. Então, ela entra num um hook, né, chamando a atenção já de cara, ela para uma apresentação do produto sobre o que ela vai falar. Ela gasta um bom tempo do vídeo falando dos atributos e da diferença desses dois. E aí ela finaliza com um CTA, né, com uma chamada para ação muito clara e imediata. Não perca, compra aqui. Não perca, tá aqui no TikTok Shop. Se eu não conseguir te convencer com esse vídeo, eu sei mais o que eu preciso fazer. Então, e também foi muito bem. Então, é um vídeo que muitas vezes a gente, né, vê em alguns, precisa ser curto. Não, depende de como você constrói a sua história para esse vídeo. Qual é o objetivo desse vídeo? Então, ela pegou e falou, vou fazer um comparativo escancarado entre essas duas e vou botar aqui o link de venda para o que é a recomendação dela nesse caso. E tudo isso, né, acho que os blocos de formato dentro do vídeo, os territórios, né, qual é o formato de vídeo que a gente vai fazer um sensorial, vai fazer um transformacional, vai fazer algo incluído no cotidiano.
Todas essas são pilares e etapas que precisam ser definidas, mas também é importante, acho que o primeiro passo é fazer realmente um documento de briefing, né? Então, como marca, e às vezes eu sei que muita gente aqui tem pequenas e médias empresas, e às vezes é difícil mesmo você parar e pensar, às vezes a coisa vai muito no automático, então agora estão fazendo vídeo desse jeito, quero fazer também, mas vale a pena parar e pensar se faz sentido para sua audiência, para o que você quer comunicar do seu produto, né? Então, e eu acho que tem um paralelo sem entrar muito, mas o que sai da marca, o que sai de short vídeo especificamente, acho que aqui a gente tem um pouquinho de tudo, de sellers, de creators, enfim, ele acaba virando um farol inspiracional para que os afiliados também vão fazer, né? Quando o afiliado escolhe no marketplace trabalhar com a sua marca, trabalhar com uma marca, sua maioria das vezes, ele vai na página, no perfil da marca para entender como que a marca se comunica, né? Então, é muito importante que esse trabalho seja o conteúdo, o vídeo, né? O short vídeo, ele tá para todos os lados, né? Então, como marca, ela também precisa ter esse cuidado. E aí ele nasce dentro de um briefing, então aqui eu estou falando de uma perspectiva de marca, pensando em dono, né? O dono da lojinha, então a gente tem, né, então temos que pensar em como, né, deixar muito claro o nome, o produto, o problema, qual é o problema e a necessidade que a gente traz. Pensar mesmo do ponto de vista do consumidor, o que que vai ter esse gatilho, né? Trazer instruções simples de uso, né? Então deixar isso muito claro, assim, como é que às vezes a gente fala, eu consigo explicar muito bem o uso dessa capinha. Mas se escrever em uma frase, como é que isso fica fácil, replicável, das pessoas entenderem? Então, acho, né, isso também é uma coisa que a gente recomenda bastante. Quais são os resultados esperados? Acho que esse é um tópico que eu trouxe ali no começo desse slide, é o que que a gente quer com esse vídeo, né? Em quem a gente quer chegar? A gente quer que eles compartilhem? A gente quer que eles lembrem de alguém? Então, esse formato também de interação funciona bastante. É, qual é o tom da marca, né? Então, assim, o que que a gente quer? O que que pode? O que que não pode? E alguns exemplos visuais. Esse briefing, ele vai nascer, e normalmente nasce dentro da própria marca, e muitas vezes o próprio creator passa, quando vai resolver interagir com ou fazer um conteúdo, um vídeo curto de um produto que escolheu no marketplace, ele também vai fazer esse dever de casa, ele também vai olhar e falar, nossa, como é que eu falo essa marca? Será que eu estou falando certo? Poxa, às vezes né, um nome que a gente não ouviu, como é que eu vou trazer essa necessidade? Então, esse é um briefing que ele vale, na verdade, para qualquer pessoa que for produzir um vídeo curto, deveria parar e passar por esses tópicos. E desse briefing, se a gente, né, eu imagino que a gente tenha bastante sellers aqui hoje, esse briefing ele serve para você, né, para a marca como um todo, e ele constrói o que a gente chama de um exemplo de um briefing quase visual, tá? Então, uma página onde você consiga colocar todas essas informações. Porque quando o afiliado vai entrar, e pensa também se você for, você como creator, né? Você fala, poxa, interagir com uma marca no marketplace e de cara já recebi um guia do que eu posso, do que eu não posso, ou como é melhor eu comunicar isso. E aí isso se aplica principalmente para alguns produtos que têm uma sequência de etapas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo de cirurgia capilar. Nossa, não, precisa passar a etapa um, depois precisa passar a etapa 2. A chapinha tem que estar na temperatura certa, não pode ter contato com a mão direto, ele tem que estar usando uma luva. Então, para ser né, você como dono da marca e como creator, como afiliado, se você tiver isso documentado de uma forma visual, simples e direta, facilita, né, e garante que essa criação de conteúdo seja mais fluida, né? Às vezes o conteúdo vai muito bem, o vídeo vai muito bem, mas a pessoa o afiliado, o creator falou o nome da marca errado. Poxa, não estou dizendo que talvez tenha impacto, mas nossa, perdemos uma oportunidade de reforçar como é a pronúncia daquela marca. Então, esse é um exemplo, tá? Então, é muito simples mesmo, assim, o que é o produto, quais são os pilares, como que usa, né? Precisa explicar, não precisa? Como que prepara, quais são os benefícios, né? Existem sabores disponíveis, existem variações, boas práticas, o que evitar.
instruções gerais para afiliados ou criadores, enfim, é, dentro desse contexto. Então, esse é um bom exemplo de como a gente sumariza todas essas informações de briefing, que a marca em si junta. E pensando como um creator, como que isso facilitaria a sua vida também, né? Bom, aí a gente vem para um estudo de caso real. Esse aqui é um dos clientes da casa. Esse foi um formato que a gente recebeu, um comercial tradicional da marca, que é né, ele está no formato horizontal, ele tem toda uma locução que não, né, que não está disponível aqui, mas é o comercial que foi para a TV, é o comercial que entrou no break da novela, é o que está sendo usado, enfim, como muito formato de mídia em outras plataformas. Mas como que isso daqui vira, né? O que que é um conteúdo nativo? Ele é um vídeo bem mais curto, ele é um vídeo vertical, ele é um vídeo que traz um insight, uma mensagem muito verdadeira e que dá vontade de você compartilhar com outras pessoas. Então, nós dentro da Snack, a gente pega um briefing, não briefing, não, a gente pega um vídeo como esse, tradicional, 15 segundos, 30 segundos de marca, e a gente consegue, muitas vezes só na edição, outras vezes nem tanto, mas a gente consegue fazer esse conteúdo virar um conteúdo nativo de TikTok. Esse caso aqui especificamente ainda não estava com o shopping ainda lançado no Brasil, mas ele traz aqui já um formato que você vê esse vídeo e fala, nossa, eu vou compartilhar com aquele meu amigo que fica muito doido às 4 da tarde, que quer comer um chocolate depois do almoço, ou, nossa, tá muito bonito esse produto, lembrei daquela pessoa que gosta bastante, e tem vários contextos, assim, de usuários, né, de consumidores. Então, esse é um vídeo original longo, com abordagem tradicional, que não tem a mesma dinâmica, com muitas interações, e um vídeo otimizado, que muitas vezes, nesse caso aqui, a gente nem precisa de falas. A gente veio por um produto, como eu me sinto dando um break, interação das pessoas, a reação das pessoas degustando isso, uma finalização ali no caso do logo, porque a gente ainda não tinha, né, TikTok Shop aqui nesse especificamente. Bom, então assim, qual é o objetivo aqui hoje, né, depois desse webinar, assim, é que vocês possam imediatamente colocar em prática esses passos. Então a gente faz um resumo aqui de identifica claramente qual é o seu tipo de produto, né? Quais são os benchmarks que a gente fala? É análise dos seus concorrentes, dá uma olhada aqui que eles estão consumindo, vê o que está funcionando para eles, né? Seja para você se inspirar ou para você buscar caminhos alternativos, né? Porque tem gente que gosta, eu acho que o exemplo da Mari Maria aqui, da Creator, que tem bastante sardinhas, né? Ela tem todo mundo faz sempre, né? Tem sempre um modelinho ali de influenciadoras, creators e marcas de make, e cada vez mais essas variações vêm aparecendo, né? Então, acho que ela achou um nicho muito legal ali. E ela falou: quer saber? Eu não vou ficar falando, eu sou de. É para cobertura de pintinhas mesmo, os meus produtos têm uma pigmentação melhor. Então, ela achou uma forma de se comunicar dentro de uma dor verdadeira, que era a dor dela de passar uma base, e mesmo assim ficar aparecendo as pintinhas dela, tá? Então, o primeiro é identificar claramente o seu tipo de produto, identifique o que sua concorrência está fazendo, faça uma escolha de estrutura ideal para o vídeo, né? Então, pensa sempre nesse modelo, um gancho, um problema, a solução e a chamada para uma ação, né? No caso, para compra aqui já bem claramente. Faça uma produção de conteúdo com muita clareza e simplicidade. No TikTok, quanto mais autêntico, acho que essa é uma palavra que a gente tem bastante, que a gente usa muito, muito em todos os níveis de reuniões e clientes que a gente tem, desde os clientes globais a clientes pequenos. Tem que ser autêntico, tem que ser nativo. Não dá para a gente pensar que é só redimensionar, a gente tem que vir com insight mesmo, a gente tem que entender como que a audiência que está no TikTok e no TikTok Shop consome esse conteúdo para a gente produzir isso de forma aderente para eles. E aí é publicar o vídeo e analisar os resultados, que acho que é uma etapa que muita gente, principalmente pequenas e médias empresas, a gente, né, pode acabar passando, mas não vou olhar, vou ver só o GMV no final. Não, mas tem outras coisas que você vai aprender também, né? Então, por isso que eu trouxe aquela questão do número de pedidos, da taxa de interação da audiência. Então, tem algumas outras métricas que são mais técnicas,
mas porque acho que a gente pode trazer aqui, mas assim, que deixá-la bem dinâmica, bem didática, assim, analisa, tenta analisar não só o número de visualizações, é um conjunto, e a partir, como o TikTok Shop é muito novo aqui no Brasil, o que a gente vem sentindo é que todos os dias, todas as semanas, a gente tem novas metas sendo traçadas, ou novos padrões sendo setados. Então, a gente fala, nossa, esse vídeo está indo muito bem em 24 horas. Não, peraí, mas há uma semana atrás o parâmetro era outro. Há 3 semanas atrás era outro. Então, o TikTok Shop é muito novo. Então, é um oceano azul mesmo, em todos os sentidos, tá? Então, publica os vídeos, a gente às vezes fala, não, mas não tá muito bom. Publica o vídeo tudo é conteúdo, né? Faça análise desses resultados e faça os ajustes. Faça os ajustes, entenda onde as pessoas pararam de assistir seu vídeo, tem que ser mais curto, poderia ter sido mais longo, se a mensagem está clara, tá? É, e aí a gente traz aqui para vocês o que a gente chamou aí de snack peek, então guia rápido de categorias. Então a gente consegue ver uma tendência aí por categoria relacionada a alguma abordagem recomendada. Então a gente tem categorias de beleza e cuidado, a gente consegue ver um certo padrão de antes e depois, e tutoriais curtos. Modas e acessório, mostrando o real dessa peça, né? Fazendo combinações práticas. Casa, cozinha e utilidades, focando na praticidade, no que esse produto vai ajudar na organização, o que ele vai me ganhar de tempo, né? Tecnologia, eletrônicos, as funcionalidades claras. Então, está muito claro ali nesse mundo tech, que é muito importante também. Alimentos e bebidas, seja a textura, o cor, o sabor, né, o sabor visual, que a gente chama, a facilidade nesse uso, o preparo, a, a mobilidade, né, então é um produto que antes só tinha em lata, agora ele tem sachê unitário. Poxa, então faz uma série de conteúdos ali explicando esse sachê unitário agora, porque isso facilita tanto a vida, né, de todo mundo. Então, fitness e saúde, então sempre a questão das rotinas simples, aqueles benefícios reais, resultados visíveis. Brinquedos e entretenimentos, a gente falando sempre de interação, esse momento de diversão, benefícios dos brinquedos educativos ou recreativos, né? A gente está vendo aí os livros para colorir vindo muito forte aqui no Brasil também. Ele é hoje né, nos últimos 48 horas, nos últimos 7 dias, eles estão batendo o primeiro lugar de vendas aí. E aí, quando a gente vê em decoração, móveis e ambientes, evidenciar o impacto que esse produto traz nesse ambiente, né? Pet shop sempre, ou a segurança, o conforto, a praticidade, que isso vai facilitar a vida principalmente dos tutores, ou o conforto dos pets. E livros e papelarias como um todo é um destaque visual atrativo, são benefícios educacionais claros, e acho que como um todo aqui a gente está vendo bastante essa tendência desse marketing satisfatório também, tem várias outras, uma vertente que a gente pode abrir dentro disso, que ele pode permear de diversas formas ao longo de todas essas categorias aí, dessas abordagens que a gente traz.